Fala aí, meu povo! Boa semana pra vocês, hein? Começando uma semana muito especial de Liga dos Campeões. Acho que pra todo mundo que gosta de futebol, né? Essa semana que se definem os finalistas é uma semana muito especial. Eu tô aqui em Milão. é, Espero que seja o último conteúdo de um quarto de hotel, se bem que amanhã tem outro, então já não vai ser. Mas enfim, hoje eu vou falar mais dos campeonatos do final de semana, vou falar de Cruzeiro e Flamengo especificamente, depois um pouco de Bundesliga, Série A italiana, La Liga e Premier League, só alguns destaques ou do que eu vi ou do que eu pesquei por aqui para atualizar se vocês também não acompanharam o futebol internacional, especialmente no final de semana. Amanhã tem um vídeo prévia de Barcelona e Inter de Milão. Eu vou fazer aqui algumas mini informações nessa segunda-feira e na terça eu vou atualizar, porque a gente ainda tem os treinos hoje, as entrevistas, para saber especialmente situações médicas de alguns jogadores. E amanhã eu explico, enfim, detalhes, não jogando o Baldé, se joga o Gerard Martins, se joga o Nico Martins, como que deve ser, na Inter de Milão, se joga o Pavard, se joga o Lautaro. É coisa para amanhã. Para hoje, fiquem por aqui, deixem aqui um likezinho e se inscrevam no canal para vocês não perderem os próximos conteúdos. Eu não vou enrolar vocês, eu sei que tem muita gente que vem aqui acompanhando e que gosta de conteúdo sobre o Cruzeiro. Cruzeiro e Flamengo. O jogo foi às 11h30 da noite daqui, eu não assisti, hoje eu consegui ver melhores momentos de 10 minutos. Para mim é insuficiente, eu não gosto de comentar com melhores momentos. Eu acho que ver quando não acontece nada num jogo é muito importante para saber por que a bola foi para um lado, por que ela foi para o outro, por que a jogada não deu em nada, como que foram os apoios, como que foi o desarme, a altura da marcação. Para mim, o gol muitas vezes é a coisa menos importante quando vai analisar um jogo inteiro, porque o gol é fácil de analisar porque aquilo ali já aconteceu. As jogadas que se repetem muitas vezes por jogo, eu acho que são muito importantes. Mas enfim, consegui ver 10 minutos desse jogo. O que eu acho sobre o Cruzeiro? Que está melhorando claramente, né? É um time que está melhorando, vinha jogando muito mal desde agosto do ano passado. Eu assisti o jogo inteiro contra o São Paulo, me pareceu um time um pouquinho mais coerente, um time mais junto. Depois contra o Bahia jogou muito bem na vitória por 3-0. E eu acho que agora jogou bem de novo. Assim, vendo o que eu consegui assistir, o Cruzeiro parece claramente estar recuperando alguns jogadores, está recuperando o Caio Jorge, por exemplo, né? 6 gols e uma assistência nos últimos 7 jogos, para um jogador que nem tinha números até aquele jogo contra o São Paulo. O Matheus Pereira me parece que jogou muito bem, um jogador que é muito importante que se recupere pela qualidade dele. O Matheus é um jogador muito diferente para o contexto de futebol brasileiro, é um jogador excelente e ele precisa ser recuperado porque a tendência é que quando ele estiver bem, ele seja o melhor jogador de praticamente o time que ele estiver no futebol brasileiro. Se o Matheus Pereira está bem, ele é para ser o melhor jogador de muitos e muitos times e do Cruzeiro nem se fala. Me parece que também é um time junto, que os dois jogadores de lado de campo, Christensen e Wanderson, dão muita continuidade nas jogadas, seguram bem a bola para a chegada de outros jogadores, ajudam muito, ajudam atrás também. Futebol não é um jogo que se joga só com a bola nos pés, a maioria do tempo não se tem a bola nos pés. E me parece que o Cruzeiro conseguiu encarar o Flamengo olho no olho, cara a cara. Teve mais chances, o segundo tempo do Cruzeiro teve muitas boas chances para marcar, teve a bola na trave do Caio Jorge no primeiro tempo, anulou os principais jogadores do Flamengo, o Flamengo não conseguiu jogar bem, mesmo com a muita quantidade de bons jogadores que tem. Eu também acho que é mérito defensivo do Cruzeiro que não deixou o Flamengo jogar. É uma vitória importante pelos 3 pontos que traz, mas também muito importante pelo que o clube vem passando, pela moral baixa do Cruzeiro nas últimas semanas ou nos últimos meses, e para que se trabalhe melhor. Com vitória todo mundo trabalha melhor, todo mundo confia mais, todo mundo acredita mais no técnico, acredita mais no seu próprio potencial. Eu acho que ganhar um jogo contra um adversário como é o Flamengo, como o Mineirão com mais de 50 mil pessoas, é muito importante para a moral de todo mundo do clube. Uma semana muito difícil porque se apostou muito no Dudu, foi embora como foi. É claro que institucionalmente é uma semana muito difícil e uma vitória contra o Flamengo era muito importante para dar um respiro de alegria e confiança para o clube. Sobre a questão do Dudu, se gastou muito em um jogador que depois da lesão que teve era de se esperar que talvez seja um jogador diferente, e aí internamente o Dudu tem que aceitar ficar no banco. Eu não sei exatamente como que foi ele para o banco de reservas, como que ele aceitou, como que o clube tratou com isso, mas foi um muito mau negócio, né? Contrata, paga o que foi, ainda paga a multa rescisória do Dudu, com a polêmica que já tinha tido no ano passado. Enfim, foi muito mal gerida a situação do Dudu no Cruzeiro, e uma pena que uma história que poderia terminar com um final feliz depois dele ter saído revelado pelo clube, que termine assim. Grande história do Gabigol, né? É realmente um jogador predestinado, um jogador que tem muita estrela, também precisa jogar bem com constância, ter estrela é excelente, é um diferencial. Tem muitos jogadores que jogam bem, mas que não tem essa estrela que o Gabigol tem, mas também precisa ser mais constante. Entrou no segundo tempo no finalzinho, cobrou o pênalti, deu sorte de no rebote fazer o gol da vitória em um clube que é tão importante para ele como é o Flamengo. Vamos ver a evolução do Cruzeiro. Eu ainda acho que esse time vai oscilar bastante.
Eu não acredito que um time se faça do dia para a noite, que é um time que vai precisar ser construído durante o campeonato e durante a temporada, e que perdeu tempo de pré-temporada, perdeu tempo de campeonato estadual para fazer isso e para chegar em melhores condições no Campeonato Brasileiro. Me parece que se continuar assim não vai sofrer. Eu em algum momento pensei que o Cruzeiro iria sofrer no Campeonato Brasileiro para se manter na divisão. Se continuar assim vai somando uma quantidade de pontos e tendo um desempenho que aparentemente pode não sofrer. E depois daí é ver o que mais consegue raspar. Se é ficar na parte de cima da tabela e raspar Libertadores, se é se recuperar, ganhar os 3 próximos da Sul-Americana e passar. Se esse time consegue evoluir para chegar longe na Copa do Brasil. Mas primeiro tem que jogar bem por mais tempo antes de gerar qualquer tipo de expectativa. Tem que continuar jogando bem por um período de semanas e semanas para que você possa falar, bom, esse time aqui realmente tem cara de que vai jogar bem quase sempre. Por enquanto jogou bem contra o Bahia, jogou bem contra o Flamengo, acho que fez um bom jogo contra o Vila Nova também, né? Embora seja de divisão inferior, mas também jogou bem. Precisa disso. Constância, 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 jogar mais, mais e mais e mais e mais, e depois ver o que pode conseguir. Vamos acompanhando e tentar assistir 90 minutos, porque com 10 é injusto para vocês que eu tente avaliar e fazer muitas coisas, porque seria mentira da minha parte. Premier League, vitória do Chelsea sobre o Liverpool por 3-1. Mantém o Chelsea numa briga maluca dos times por uma vaga na Liga dos Campeões, né? Cole Palmer voltou a marcar depois de 18 jogos. Nesse período ele só tinha dado 3 assistências. O Cole Palmer tem nos primeiros 21 jogos dele na temporada 14 gols e 6 assistências. 20 participações em gols em 21 jogos. E nos 19 jogos seguintes, 1 gol e 3 assistências. De janeiro para cá, tinha virado uma chave horrível para o Cole Palmer, que fez um gol de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. E pelo menos voltou a sorrir um pouco, que é um jogador que começou muito bem, gerando muita expectativa e termina a temporada de cabeça baixa. Vitória do Manchester City, empate do Newcastle. Hoje o Nottingham Forest joga contra o Crystal Palace. A gente pode ter, caso o Nottingham vença, 4 times em 1 ponto de diferença brigando pelas vagas na Liga dos Campeões, né? Liverpool e Arsenal. O Arsenal já quase lá, o Liverpool já lá. E depois tem 4 times brigando por 3 vagas, um vai ficar de fora nessa luta da Premier League. Em La Liga, o Real Madrid venceu o Celta, mantém com chances de título do Campeonato Espanhol. Muita gente acha que o título do Real Madrid está quase perdido, que o Barcelona é quase campeão. Eu não vejo assim. São 4 pontos. O Barcelona hoje é favorito ao Clássico pelo que ele vem jogando, pelo que o Real Madrid vem jogando, o jogo é em casa. Mas o Barcelona tem essa batalha contra a Internacional. O Barcelona pode chegar muito mais desgastado do que o Real Madrid. E se perder vai ser só 1 ponto de diferença, com a tabela do Barça sendo muito mais complicada do que a do Real Madrid nas 3 rodadas finais. Então, eu acho que o Barcelona tem um título bem encaminhado, mas não está tão fechado como eu vejo por aí, parecendo que é só uma burocracia e uma formalidade o Barcelona ser campeão espanhol. O Real Madrid começou bem contra o Celta, com o Mbappé de novo sendo o jogador decisivo do Real Madrid, né? 36 gols tem o Mbappé na temporada. Se a gente somar Vinícius com 21 e Rodrigo com 14 gols, o Mbappé tem mais gols que os dois juntos pelo Real Madrid, se eu não estou enganado é isso. O Vinícius tem 21, os 14 do Rodrigo, 35 contra 36 do Kylian Mbappé. Está fazendo uma boa temporada e os brasileiros não conseguiram essa temporada jogar o mesmo nível que eles jogaram a temporada anterior, que eles foram muito bem, caminharam o Real Madrid junto do Bellingham, né, os 3 grandes nomes do ataque, para ganhar a La Liga e para ganhar a Liga dos Campeões. Mas o Real Madrid começou bem, terminou mal o jogo, né? Tomou 2 gols e teve uma bola que quase passa embaixo do Courtois aos 40 do segundo tempo e entra, que poderia ser o gol de empate do Celta. Aí sim, se o Real Madrid chegasse 6 pontos atrás do Barça, esses 2 pontos poderiam fazer muita, muita, muita diferença. O Barcelona, inclusive, poderia ser campeão no final de semana, não pode mais. 4 pontos de diferença, ainda que o Barça vença, abre 7, vão faltar 9 pontos em disputa, não pode ser campeão contra o Real Madrid. Outro destaque aqui de La Liga é o Antony. O Betis venceu o Espanhol por 2-1. O Antony fez um golaço, mais um golaço. É incrível como o Antony não só faz gols, mas faz gols muito bonitos. No finalzinho do jogo, 20 jogos do Antony pelo Betis, 7 gols, 4 assistências. É um jogador completamente diferente e ele ajudou a transformar o Betis também, que de janeiro para cá melhorou muito. É um muito bom time o Betis. E o Antony faz parte dessa transformação do time, faz uma parte muito importante dessa transformação do time do Betis. Está 1 ponto atrás do Villarreal, uma disputa aí do 5º contra o 6º lugar. La Liga vai ter 5 vagas na próxima Liga dos Campeões. Faltando 4 rodadas, 1 ponto entre essas 2 equipes. Não dá para dizer quem é que vai se dar melhor aí para conseguir a última vaga da Liga dos Campeões.
Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao praticamente já garantidos. E esses dois brigando pela última vaga. Golaço do Antony. E muito bom jogo, mais uma vez, do Joel Gomes, goleiro do Espanhol de Barcelona, que é talvez o melhor goleiro da primeira divisão esse ano e um dos melhores goleiros da Europa. Muito lado B eu sei, mas procurem as defesas do Joel nessa temporada do futebol espanhol, porque está jogando muito bem. Campeonato alemão para finalizar, Bundesliga, o Bayern de Munique campeão do pior jeito que poderia acontecer, né? Especialmente para o Harry Kane, que não seria campeão jogando porque tinha tomado o 5º cartão amarelo. O Bayern de Munique saiu perdendo para o Leipzig por 2-0. Aliás, um belo gol do Chesco, tem muito erro do Urbig, né, que sai e que perde o equilíbrio e depois o gol fica aberto. Mas passe de trivela do Xavi Simons e gol de trivela do Chesco também. Um muito bom jogo, mais uma vez, do Xavi Simons. Para mim faz hora extra no Leipzig. É um jogador que já deveria estar nos principais clubes do futebol europeu. Dá 2 assistências, porque no finalzinho ele dá assistência para o Poulsen também, trazer o gol de empate do 3-3. O Bayern tinha virado em pouquíssimos minutos, né? Tinha empatado o jogo em 1 minuto, 62-63, e depois virado com um belo gol do Sané. O Harry Kane pelo menos seria campeão comemorando dentro do gramado, né, que é como o jogador de futebol faz de melhor, com seus companheiros. E o gol do Poulsen aos 49 minutos tirou o título do Bayern, esfriou tudo, e depois o tropeço do Bayer Leverkusen contra o Freiburg deu o título do Bayern de Munique do sofá, é ruim pra caramba. Enfim, legal que o Harry Kane tire esse rótulo de não ganhar títulos de cima dele, mas uma pena que tenha sido assim, né? Seria muito melhor com ele dentro de campo, quem sabe fazendo o gol do título, seria muito mais legal. Mas Esloqueai foi o que foi. Olho no campeonato alemão para a arrancada do Borussia Dortmund. 5 vitórias e um empate nos últimos 6 jogos. Faltam 2 rodadas para terminar o campeonato alemão e agora ele está só 1 ponto do G4. O Dortmund passou a boa parte da temporada meio de tabela para baixo e uma grande arrancada nas últimas semanas. Quem sabe pode chegar ao G4 do campeonato alemão. Estão derretendo aí Leipzig, Mainz e o Dortmund está se aproveitando disso para chegar. Hoje o Freiburg é o 4º colocado, tomou esse 2-2 do Leverkusen e se não estaria mais longe do Dortmund. Esse 2-2 que o Leverkusen foi buscar, estava perdendo por 2-0, deixou o Dortmund ainda com possibilidades de chegar à próxima Liga dos Campeões. Ainda um outro ponto rapidinho, semana que vem tem Benfica e Sporting. Os times estão empatados na liderança do Campeonato Português, faltam 2 rodadas e vão ter um confronto direto pelo título, que vai ser muito interessante em Portugal também. Tá falado, meu povo, o cafezinho de hoje para vocês, aqui não tem absolutamente nada, isso aqui é um copo de papel, não tem coisa nenhuma dentro, podia ser um chapéuzinho de uma festa de aniversário. O Café com Beckler de hoje fica por aqui, eu volto amanhã com uma prévia grande de Barcelona. Ah, gente, eu não falei de campeonato italiano, encerrei o vídeo, vocês me desculpem, era uma surpresa que eu tinha deixado para vocês, que eu não falei do campeonato italiano. E eu vou explicar para vocês, porque eu coloquei Série A anotado, e aí Série A achei que era brasileiro, porque eu já tinha falado de Cruzeiro e Flamengo. Então depois de ter acabado o vídeo, voltamos aqui. Vocês lembram uma vez que o William Bonner deu boa noite e não tinha acabado o Jornal Nacional? Se o William Bonner pode, por que eu não posso? Campeonato italiano, Inter e Napoli venceram. A Inter fez 1-0 no Verona, jogando totalmente com reservas. Di Marco e Mkhitaryan entraram no segundo tempo, jogaram 22 minutos e o Acerbi jogou 5 minutos. A Inter descansou muito mais do que o Barcelona nesse final de semana. Deve voltar o Pavard e aqui na Itália fala-se que o Lautaro estará pronto também. Lautaro teve uma lesão há 6 dias para voltar entre 10 e 15 dias. E vai voltar menos de uma semana depois, vai forçar para jogar contra o Barça. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. E o Pavard também, que não jogou a partida de ida, jogar o jogo de volta. Mais um jogador de bola aérea, mais um jogador forte, sai jogando muito bem. A Inter fica muito pior para o Barça e muito melhor para ela, com o Pavard em campo, que está fazendo uma muito boa temporada. Chute de fora da área, de vez em quando ele acerta aqueles. Enfim, vou falar mais sobre amanhã, mas só atualizando isso. E vou aproveitar para atualizar o Barça. O Lewandowski foi relacionado, não está para jogar 90 minutos, deve ser arma para o segundo tempo, 30 minutos, 20 minutos finais ele deve conseguir. Não era esperado, Lewandowski também tinha uma lesão para 3, 4 semanas, ele se recupera em 2 semanas e meio. E o Baldé está fora. O Baldé, esse sim, está demorando um pouco mais do que o normal, lesão muscular, o corpo tem que reagir de uma forma ou de outra, do Lewandowski reagiu melhor, do Baldé pior, e o Baldé está fora do jogo, ou Gerard Martin ou Inigo Martínez. Na esquerda, e amanhã também eu vou falar um pouco mais o que isso muda, a saída do Inigo Martínez da zaga, o Paulo Barsi passa a jogar do lado esquerdo, saída de bola do Barcelona fica pior com o Ronald Araújo. Vou falar tudo isso amanhã. Também não volta o Condé, que também algumas semanas fora, mas as novidades são essas. Pavard e Lewandowski recuperados e Lautaro Martínez muito provavelmente recuperado também. E ainda para terminar de futebol italiano, Roma, Juventus, Lazio, 63 pontos, Bolonha, 62,
4 times em uma diferença de 1 ponto, brigando por uma vaga no G4. Também tem um grande final de ano na Série A italiana, com a disputa entre Napoli e Inter pelo título, 3 pontos de diferença, e com essa grande disputa aqui entre 4 times em 1 ponto, buscando a última vaga na Liga dos Campeões do ano que vem. Agora sim acabou. Agora sim não tem mais nada para falar para vocês, a não ser para vocês deixarem um like aqui, se inscreverem e voltarem amanhã para ver prévia e pós de Inter e Barcelona. Tá chegando a hora de tudo se decidir, meu povo. Bora lá, um beijo para vocês.